Primeiramente, quero apresentar a todos a minha saudação nesta forma especial de compartilhar com o Reino dos Céus a palavra do nosso querido e amantíssimo Deus, bem como a palavra do nosso Espírito Consolador, a Santa Avó, e do nosso querido e estimado primaz, o Santo Irmão Aldo. É com muito carinho que tenho em mãos o boletim que nos traz uma mensagem muito bela, onde nos fala do valor do ministério do primaz. Eu costumo dizer à igreja que falar do valor do ministério do nosso Santo Irmão Aldo também é tocar na preciosidade de Deus, naquilo que Ele tem de mais precioso, porque nós apostólicos precisamos e devemos crer que o irmão Aldo é tudo de mais precioso que o nosso Deus pôde nos últimos tempos formar e entregar, por conseguinte, a tua igreja, ao povo que ele formou, ao povo que ele escolheu, conforme a palavra dele que diz: não escolheste-vos a mim, eu vos escolhi e eu vos nomeei. Portanto, cabe-nos a razão de sermos criaturas que devemos crer desta forma, que fomos escolhidos por Deus, nomeados por Ele, preparados por Ele. Inclusive o apóstolo São Paulo, ele faz uma referência quando ele diz: vós foste eleitos de Deus. O meu irmão, para pensar, vós foste eleito. Muitas vezes eu digo à igreja o seguinte: nós não sabíamos nem que estávamos participando desta eleição, mas é uma eleição do céu, uma eleição do céu, e é por isso que São Paulo diz: vós foste eleito. Deus nos elegeu, Deus nos preparou nesses dias para podermos receber o Espírito Santo Consolador, para podermos receber o pastor por excelência, que ele haveria de formar, como formou, e que nos entregou nesses tempos. Mas eu quero, irmãos, nesta palavra em que vamos falar do ministério do irmão Aldo, eu quero, como sempre faço, buscar na palavra de Deus, na essência, que esta palavra pura, verdadeira, sábia, que está registrado no livro de São João, no capítulo 7, versículo 38, onde ele diz: quem crer em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu interior. Eu costumo dizer, para mim, é o versículo-chave, o capítulo-chave do meu trabalho. Por quê? Porque a nossa igreja, ela sofre grandes perseguições de pessoas que vivem dizendo que nós não pregamos as Escrituras, que nós não usamos as Escrituras e que, por isso ou por aquilo, deixamos de ser uma igreja. Eu quero, portanto, deixar bem claro a cada criatura que se há uma igreja na terra que prega e que vive a essência do Evangelho de Jesus registrado, se chama Igreja Apostólica da Santa Avó Rosa, Igreja Apostólica do Primaz Aldo Bertoni, último profeta de Deus. Por isso é que, normalmente, em todas as minhas reuniões eu cito São João, capítulo 7, verso 38. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu interior. E por que como diz as Escrituras? Porque as Escrituras é quem diz a palavra pura, verdadeira, a essência daquilo que Jesus falou e que ficou claramente registrado. Agora, o que ocorre nos nossos dias, nós sabemos. As criaturas não buscam ter o entendimento para tal, e daí então fazerem suas confusões e viverem a vida que vivem, muitas vezes dizendo entender, dizendo compreender o reino dos céus, quando na verdade não compreenderam nem mesmo o recado de Deus. O amado apóstolo São Paulo, vendo a grande perseguição ao Evangelho, ele escreveu a uma das igrejas do passado, que foi a igreja de Corinto, e ele afirmou ali o seguinte: no fim, Jesus entregaria o governo de um povo a Deus. Irmãos, olhem que palavra esplêndida de São Paulo, que no fim Jesus entregaria o governo de um povo a Deus. No fim do que São Paulo quis dizer? No fim dos tempos. Ele escreveu: ah, mas eu preciso, será que só tem esse texto? Não, meu irmão. Lá nas últimas páginas da Sagrada Escritura, no livro do Apocalipse, São João também deixou muito bem claro, e está lá registrado. Olhem lá, capítulo 11, verso 17. O dia chegará em que Deus reassumirá todo o teu poder, dando galardão aos santos e profetas. É bem verdade que essas profecias vieram acontecer depois da anunciação de um grande silêncio entre os céus e a terra. Daí a família apostólica crer verdadeiramente
que estes silêncios, eles foram rompidos com a formação desses dois santos gloriosos que o Pai formou nesta igreja, que é a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo. Digo-lhes, portanto, que o ministério do nosso primaz é e será sempre o assunto de controvérsia para todos aqueles que não buscarem com eficiência naquilo que ele próprio ensinou, quanto à sua vida e o propósito do seu ministério. Assim, irmãos, aconteceu também na vida de Jesus, e está muito claro, muito perfeito dentro do Evangelho Sagrado. Basta buscarmos nas Escrituras. Quando nós olhamos o livro de São João, irmãos, no capítulo 10, inclusive eu digo, no capítulo 10, do verso 1 até o verso 42, lá em São João, nós conseguimos entender a mesma situação que vemos acontecer hoje no ministério do irmão Aldo, acontecer com Jesus. Eu sempre costumo dizer à igreja que o ministério do irmão Aldo foi um ministério paralelo ao ministério de Jesus. Por que eu digo paralelo ao ministério? O irmão Aldo caminhou sempre, durante os 44 anos do teu ministério, ao lado de Jesus, aprendendo com Jesus e de Jesus. Eu costumo dizer isso e mostrar isso para a igreja. E eu não tenho dúvida disso. Olhem só a confusão que os judeus causaram quando Jesus disse: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Irmãos, o que eu acho a coisa mais linda, mais bela é a essência do Evangelho. Preste atenção nessa palavra de Jesus. Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Irmãos, vamos parar, vamos refletir na palavra de Jesus. Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Irmão, eu lhes pergunto, alguém pode dizer que tem alguma coisa se essa coisa não for dela? Ou não for dele? Não pode. Se eu digo que eu tenho é porque é meu. E quando Jesus disse, tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, ele já falava daquilo que ele tem, que ele tinha nas tuas mãos, só que ainda não estava agregado. E ele dizia, é necessário que eu as conduza também. E tem mais, ele disse, é necessário que ele não disse que seria outras pessoas, ele disse eu. E de que forma esse Jesus está nos falando aqui? Ele diz ainda, mais adiante, elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor, porque o Pai me ama. É por isso, porque eu dou a minha vida para retomá-las. Ninguém tira-as de mim, mas eu as dou por minha espontânea vontade. Meus irmãos, que palavra preciosíssima! Era Jesus falando para eles, já naquela ocasião, que ele já nos tinha, que já éramos dele. E sabem o que aconteceu, irmãos? Os judeus não suportavam mais ouvir isso de Jesus. Eles chegavam a dizer, ele está endemoniado, ele está louco, ele está bêbado, ele está isso, ele está aquilo. A Bíblia nos diz, irmãos, que durante a festa em Jerusalém, cercaram Jesus e o afrontaram, dizendo a ele, você não é o Cristo, fala aí para nós agora. Até quando nós vamos ficar desse jeito, nesse suspense? Vejam o que fizeram com Jesus, quando ele falou, quando ele citou. Irmãos, Jesus naquela hora, a Bíblia nos mostra que Jesus falou com ele, porque Jesus, ele não tinha medo não, embora homem na terra, mas o Filho de Deus, nós estamos falando dele. Ele respondeu para eles, já vos disse, mas vocês não crêem. As obras que eu realizo em nome do Pai falam por mim, mas vocês não creem. E não creem por quê? Porque não são minhas ovelhas. Eu e o Pai somos um. Irmãos, olha a clareza de Jesus, que eu costumo mostrar à igreja. O irmão Aldo sempre foi assim. Sim, sim, não, não. Sim, sim, não, não. Mas sabe o que aconteceu a partir desta resposta de Jesus? Eles pegaram pedras para apedrejarem Jesus. Eles quiseram matar Jesus. E Jesus então falou com eles mais uma vez. Jesus fala com eles. Eu lhes mostrei muitas obras boas da parte do Pai. Por qual delas vocês querem me apedrejar agora? Respondam para mim, por qual delas querem me apedrejar agora? Sabe o que Jesus ouviu? Não vamos lhe apedrejar por nenhuma das boas obras, mas pela blasfêmia que você está fazendo de ser um homem simples e se apresentar como Deus.
Foi então o momento em que Jesus para mais uma vez e Jesus fala com eles. Se eu não as realizo, as obras do meu Pai, não creio em mim. Mas se eu as realizo, mesmo que não creia em mim, creio nas obras, gente. Para que possam entender que o Pai está em mim e eu nele. Novamente os judeus se revoltam contra Jesus e querem prender a todo custo Jesus. E aí o que acontece? Jesus se livra daqueles judeus. Eu diria, ele foge. Ele vai embora para o outro lado do Jordão, lá onde está São João iniciando o seu ministério e começando a batizar os primeiros convertidos. Agora, o que é espetacular, o que é lindo, o que é maravilhoso, meus irmãos, é que muita gente foi ver Jesus de perto. Muita gente. E sabe o que eles diziam? Quando eles observavam a Jesus, eles falavam entre si. João nunca fez um sinal miraculoso, mas tudo que ele ensinou a respeito de Jesus é verdade. E aí, foram muitos, diz a Escritura Sagrada, creram em Jesus e lhe aceitaram como seu Salvador. Irmãos, vamos fazer uma reflexão, vamos analisar, vamos buscar o ministério do nosso santo irmão Aldo e vamos compará-los. O santo irmão Aldo realizou milhares e milhares e milhares de obras. E eu lhes digo mais, em pessoas que estavam, inclusive, muito próximas dele e que, no entanto, nunca creram nele. Ah, pastor, agora vem o senhor de novo fazer juízo? Como que o senhor sabe que não criam nele? Até porque, meus irmãos, na hora em que ele fechou os olhos do corpo, essas pessoas já demonstraram a sua incredulidade e se manifestaram totalmente oposto ao que o nosso querido Primaz ensinou. E eu vou lhes fazer uma pergunta. Porventura uma criatura dessa cria nele ou creu nele em algum momento da vida? Ou foi como os judeus? Viveram junto com Jesus, se infiltraram no meio e estavam com ele. Mas num determinado momento da vida, estavam, como diz o dito popular, em cima do muro, não sabiam para que lado que iam, não sabiam para que lado que estavam, ao ponto de colocá-lo num canto e perguntar para ele, fala agora para nós, você é ou não é? Isso é insegurança, isso é pessoas que nunca creram, que nunca confiaram. E eu digo que o irmão Aldo fez como Jesus. Eu costumo falar isso. Ele foi para o outro lado do Jordão, onde aqueles que quiserem ser felizes, devem buscar nele o refúgio para poder vencer todas as lutas e os obstáculos que surgirem a cada dia na nossa vida, inclusive na vida desta igreja, porque tem surgido. Observem que o ministério do Primaz e o ministério de Jesus são inteiramente semelhantes, visto que o inimigo sempre se levantou, formando os rebeldes, com o objetivo de tentar obstruir o caminho daqueles que lhes são sinceros e obedientes à palavra desse grande profeta de Deus. Hoje a pergunta que os incrédulos nos assolam é a seguinte: por que a igreja pregou que o ministério dele só se encerraria na terra com o arrebatamento da igreja? E isso não veio a se cumprir. Deixo, portanto, a resposta para tais. Se ele fosse dono do seu próprio desejo, isso teria se cumprido sim, porque o desejo dele era esse, de só ir junto com a igreja. Porém, por ele ser dirigido pelo céu e por ele pertencer inteiramente ao reino dos céus, é que prevaleceu a vontade de Deus e seus santos, e não a dele. Isso se chama submissão. Ele sempre se entregou com toda a submissão aos céus, como Jesus o fez. E São Lucas deixou isso muito bem claro em uma passagem onde ele fala 2 vezes em seguida. E lhes era submisso Jesus, e lhes era submisso Jesus. O irmão Aldo também foi submisso ao nosso Deus. Mas eu quero fazer uma pergunta a qualquer que interessar este assunto e que quiserem a resposta para tal pergunta. Se no dia da coroação do Primaz, Deus tivesse levado a igreja junto com ele, eu te pergunto, senhor, a senhora, você jovem que está me ouvindo agora, você estaria preparado como o pai ensinou, como o irmão Aldo te ensinou, para poder ir com ele naquele dia? Faço uma pausa e lhe digo o seguinte: melhor não responder. Melhor não responder para não pecar. Quando Deus formou o profeta Moisés, foi com um objetivo. E ele deixou claro qual seria a sua missão. Que seria o quê? Ir no Egito, libertar um povo de Israel daquela escravidão e conduzi-lo à terra de Canaã, à terra santa. E eu vos pergunto, isso aconteceu? É óbvio que não. E não aconteceu? Os senhores sabem por quê? Os senhores sabem que Moisés não pôde realizar este desejo que também era seu, até porque era uma missão que Deus havia lhe dado. Ele não realizou. E por quê? Porque no meio daquele povo também existiam os falsos e rebeldes, que até conselho formavam para o matarem o profeta.
E muitas vezes por coisas tão daninhas, muitas vezes por conta de carne, de alimentação. Eles alegavam, eles falavam, eles reuniam um conselho, formavam. Esse homem nos tirou da beira das panelas de carne para nos trazer a morrer aqui no deserto. Temos que matá-lo. Irmãos, parem, pensem. Ora, irmãos, um povo que atravessou o mar, meu Deus do céu, olha o tamanho do milagre, irmão. Um povo que atravessou o mar a pé enxuto, viram com seus olhos e sentiram com seus pés, e ainda não acharam o suficiente para crer na palavra que o profeta pregava, que não era uma palavra dele, mas que era uma palavra de Deus. Daí, eu, na atribuição de pastor desta igreja, lhes afirmar, tantos séculos se passaram, e hoje na história da raça humana, o nosso Deus novamente reassumiu todo o seu poder e nos deu um profeta que esteve conosco no seu corpo físico e por conseguinte continua conosco em espírito para todo sempre na eternidade, com aqueles que lhe souberem honrar nesta terra. Detalhe, com aqueles que lhe souberem honrar nesta terra. Creiam nesta palavra, porque ela veio do céu, vem de Deus e está, portanto, escrita no livro sagrado, para todo aquele que com entendimento buscar na palavra do Senhor. Por isso eu lhes disse, quando iniciei este sermão, quem crer em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu interior. Repito, São João capítulo 7, verso 38. Crer na palavra de Deus como está nas Escrituras é crer na pessoa do nosso querido irmão Aldo. É crer que este grande profeta de Deus, que já no passado, quando Jesus disse que ele formaria este profeta e que haveria este profeta, que ele seria único, ele disse um só pastor e um só rebanho, já naquela ocasião lhe chamaram de louco, lhe chamaram de endemoniado. O que não foi diferente na vida do primaz, quando os incrédulos, embora vivendo junto com ele, embora se dizendo pertencentes ao reino do céu, porque viviam na igreja, mas que não criam nele, mas que não confiavam nele, e que buscam argumentos fracos, eu lhes digo fraco, argumentos que não têm firmeza, que não têm solidez, inclusive dentro do Evangelho, porque a palavra ali é muito clara, e Jesus deixou isso também muito claro registrado, que a letra mata, o Espírito vivifica, e muitos buscam a sua própria morte na letra. Quando muitas vezes chegam e nos apresentam um livro, o livro de Mateus, no capítulo 11, versículo 11, onde diz o seguinte: na verdade eu vos digo que dos nascidos de mulher, nenhum será maior que João, mas o menor no reino do céu ainda é maior que João. Chegam em nós e diz, se a própria palavra de Deus diz que nenhum dos nascidos de mulher será maior que João, como é que vocês podem crer em um homem que é um homem comum? E falam como os judeus falaram com Jesus, um homem simples, um homem comum como os outros. Irmãos, é porque não compreenderam, é porque não entenderam, é porque não têm o Espírito Consolador. Daí então, não compreender a palavra de Deus, não compreender o que está escrito, é como pegar uma receita de um médico manuscrita e tentar ler e não conseguir nada, porque não está preparado, não tem estudo suficiente para aquela situação, não sabe ler aquele texto. Daí então viverem as suas próprias confusões. Esta palavra registrada por São Mateus, no capítulo 11, versículo 11, ela é clara e ela é verdadeira. Está sim. Na verdade vos digo que dos nascidos de mulher, nenhum será maior que João. E Jesus disse isso mesmo, é palavra de Deus. Mas observem agora as entrelinhas da palavra e observem o que é o entendimento da palavra. Dos nascidos. Quando você fala de alguma coisa que está nascido, você está falando de alguma coisa que já aconteceu, que já nasceu. E naquela ocasião, ao seu tempo, dizia Jesus, dos nascidos, nenhum será maior. O irmão Aldo não era nascido ainda, meu querido colega, meu querido irmão, minha querida irmã, jovem que me ouve. O irmão Aldo veio nascer depois. Por isso Jesus disse, o Senhor levantará, formará, era futuro, um profeta, um pastor por excelência. Era futuro, o nosso inimigo, o inimigo de nossas almas, o encardido, como costumo dizer, para não dar ibope falar o seu nome. Ele faz confundir até mesmo a mente daqueles que se dizem tão estudados
conhecedores perfeitos de uma linguagem, mas eles se confundem. Eles não compreendem, e não compreendem por quê? Porque não crê no Espírito Consolador da promessa de Jesus, porque não crê na formação deste profeta de Deus, que tem e que está hoje vivo, unido à Igreja Apostólica. E eu posso lhes dizer mais, não só aos que verdadeiramente já pertencem, mas sim na busca dos corações bons, dos corações humildes, que creem e que confiam. Ele trabalha, ele luta para trazer a esta igreja, para que possam compreender verdadeiramente e fazerem parte, sim, daqueles que irão alcançar um dia a eternidade para com Deus, a eternidade para com todos os santos e viverem uma vida honrada, feliz para todo sempre, como diz a palavra, para o século dos séculos sem fim. Amém. Creiam, irmãos, confiem nesta mensagem, confiem nesta palavra, não deixem de crer no nosso querido irmão Aldo, por nada desta vida, tenho plena certeza em tua alma de que esta igreja apostólica fora formada, instituída pelo nosso Deus e que já fez parte sempre no nosso Deus, no seu reino, na tua glória. E que felizes somos nós que alcançamos o dia em que podemos nós entrar por sua porta. E é exatamente por isso que Jesus, ele nos deixa claro no seu ensinamento que ele é a porta verdadeira. E que sejamos nós, irmãos, realmente o que está neste boletim, um só corpo, um só Espírito, um só Senhor, uma só fé, uma só doutrina, um só batismo, uma só palavra. Que possamos todos nós sermos ungidos pela palavra do nosso Espírito Consolador, pela palavra do nosso santo e querido irmão Aldo, e que ele possa sim estar sempre conosco, sempre, em primeiro lugar da nossa vida. E é por isso que, para encerrar esta reunião, eu quero dizer a todos os irmãos: frequentem esta igreja. Não deixem, irmãos, por nada deste mundo. Não troquem, meu irmão, minha irmã. Não troquem a mensagem desta igreja, a presença do reino dos céus, a presença da Virgem Maria, da Santa Avó, de Jesus, do nosso Deus, por coisas que não possuem significado, muitas vezes nenhum. Muita gente tem feito isso, tem deixado de comparecer à reunião. Por quê? Porque encontram para si desculpas, eu diria, desculpas e desculpas muito fracas, sem sentido. Coisa que só mesmo um encardido poderia colocar na mente de uma pessoa, para não irem à igreja, buscando atrapalhar. Porque hoje eu não vou, porque eu tenho um aniversário, eu tenho uma formatura, eu tenho uma festa de casamento, eu tenho um churrasco para ir. Irmãos, não troque a Santa Avó, não troque Jesus, não troque Virgem Maria, não troque o irmão Aldo por um churrasco. E muitas vezes existem até pessoas que dizem assim: eu não vou na igreja hoje porque aquele pastor que está pregando lá, ele é muito fraquinho. Irmãos, pelo amor de Deus, eu vos peço, não falam isso, não pensem assim, irmãos. Isso é a armação do encardido. Se o pastor está lá, foi o irmão Aldo quem as preparou, foi o irmão Aldo quem as formou. E falar desta forma é desrespeitar o ministério dele. Muitas vezes, aquela simples, humilde palavra é exatamente dirigida a uma pessoa que ali está. E é um trabalho do irmão Aldo, é um trabalho de Jesus, é um trabalho da Santa Avó para salvar uma alma que ali está. E nós não devemos esquecer nunca da palavra do irmão Aldo, que uma só alma salva tem um valor que as riquezas do mundo inteiro não pagam. Portanto, irmãos, sejam bastante sábios para compreenderem o valor da presença nas reuniões. E eu tenho mostrado por onde tenho passado. Esta igreja apostólica, se todos buscarem dar o valor que é preciso dar, ninguém absolutamente perderia uma reunião nesta igreja. E eu costumo mostrar como exemplo, irmãos, os anos que se passaram, há muitos anos, quando as pessoas que eram possessas procuravam nossa igreja, e ao adentrarem a igreja, muitas vezes na hora da oração, a pessoa desmaiava, a pessoa tinha passamento, os espíritos se manifestavam, mas que
chegou um dia em que o nosso santo primaz nos deu o recado do céu e ele disse: a partir de hoje, a Santa Avó disse que não mais entrará na igreja. E nunca mais entrou e não entrará. Irmãos, se nós pararmos para meditarmos nisso, nós iríamos compreender que se há um lugar e há puro, onde o espírito das trevas não tem poder nenhum, porque o poder ali é absoluto do céu, é nesta igreja. Nós deveríamos, o quanto mais rápido de nossas vidas, estar na igreja, buscar como refúgio para a nossa alma, para o nosso espírito, esta casa, esse tabernáculo de Deus, onde ele chamou de casa de oração. Porque estando ali, o apostólico, a apostólica verdadeira, ela tem consciência perfeita de que é um lugar onde o espírito das trevas não entra, onde ele não põe as suas mãos nem os seus pés, não põe parte nenhuma do teu corpo. É abençoado, é ungido pelo céu. Daí a necessidade de eu sempre pensar: eu não posso perder uma reunião nunca, porque eu tenho um encontro marcado com Jesus, um encontro marcado com o irmão Aldo, um encontro marcado com a Santa Avó Rosa, um encontro marcado com os céus, e eu preciso ir lá. E eu lhes pergunto: existe algum lugar nesta terra onde o Senhor possa pisar que tenha esta bênção? Talvez alguém esteja dizendo: não, mas eu diria o seguinte: tem. É preciso ter o teu lar, a tua casa, porque a Santa Avó Rosa disse que se a tua casa for santificada, ela vai estar lá. E se ela vai estar lá, a tua casa será como a casa de Deus, abençoada. E sair da tua casa para ir à casa de Deus, qual não é a maior honra? Pensem nisso, meus irmãos. O tempo não me permite, preciso encerrar. Mas que a Santa Avó Rosa, que o irmão Aldo, que Jesus, que a Virgem Maria vos abençoe grandemente, dando a todos os que alcançarem esta mensagem a bênção, a unção do Espírito Santo de Deus, e que sejam muito felizes e abençoados. Fiquem todos com Deus. Um abraço, Pastor Meire. Todos os caminhos da vida precisamos de alguém para guiar nossos passos pelas veredas do bem. Por isso agradecemos ao nosso Deus Criador, pelo santo irmão Aldo, companheiro e protetor, é companheiro meu, companheiro seu. Pelo santo irmão Aldo, e ele vem nos ajudar, junto com a Santa Avó Rosa, nos estende a sua mão, e com luz gloriosa nos dá divina proteção.
companheiro meu, companheiro seu, em nossa vida, isso aconteceu. Companheiro meu, companheiro seu, melhor presente que nosso Deus nos deu. E sempre confiantes caminhamos para o céu, com o nosso querido irmão amado, companheiro e amigo presente